De um lado, é preciso proteger a fauna e a flora contra o agronegócio. De outro, é necessário que se lute para que a questão de drogas seja possível de superar as pressões da indústria farmacêutica, com a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sendo a prova de que as decisões não são técnicas e nem podem ser. Dessa forma, o ideal da completa despolitização das decisões dos órgãos técnicos, sem entrar no mérito quanto à sua pertinência, é simplesmente irrealizável. Aliás, o fato de os atores sociais interessados na normatização pelo órgão técnico poderem participar do processo decisório, ainda que não pela via da democracia representativa, é fundamental para a sustentação de sua legitimidade. Acho que vão legalizar a erva da Jamaica. E se for verdade a rua vai virar fumaça. E tô até vendo a rua na neblina. Fumaça da paz em cada quina da perigo. Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Marcos Morcego, condutor dessa viagem. No primeiro episódio discutimos em termos gerais a lei de drogas e o carceramento em massa. Posteriormente, no segundo, discutimos o conceito de drogas e as políticas de educação pública. Hoje a gente vai falar sobre o controle do debate, tá? Nesse episódio, manteremos a referência principal do livro Lei de Drogas, interpretada na perspectiva da liberdade, de Cristiano Ávila Marona, pela editora Contracorrente. Além de curtir, comentar, compartilhar, segue a gente, ativa as notificações para não perder nada. Além desse trampo, produzimos lives e podcasts nas mais variadas plataformas. Siga a gente nelas também. O apoio também vai aparecer aí para quem quiser fortalecer a gente financeiramente para darmos continuidade. E um recadinho muito especial para esse vídeo, dia 16, domingo agora, em São Paulo, teremos a realização da Marcha da Maconha. Então, fica atento, segue as redes aí, vai estar tudo aparecendo aí e fortalece esse corre também. Essa questão é de grande interesse prático, já que a lista de drogas sujeitas a controle, a qual compõe o complemento do tipo penal, em razão do qual 27% da população carcerária foi privada de liberdade, está sob uma intensa disputa de legitimidade entre o Poder Legislativo e a Anvisa, principalmente, ganhando novos rumos com a extrema-direita na disputa, tanto setores de base como legisladores. E movimentos, como o Craco Resiste, Marcha da Maconha, representando esses movimentos da sociedade civil por liberdade. Nessa disputa, alguns dispositivos poderiam ser utilizados para melhorar o cenário atual, que não entrarão aqui pelo nível técnico, né? Então, leiam esse livro, mas confirmando que, se de um lado trata-se de uma quase impossibilidade político-jurídica, por outro, seria uma oportunidade única, compatível com o sistema jurídico vigente, de se reverter o encarceramento em massa resultante da política de guerra às drogas. Mas, de forma contraditória, enquanto foi diminuída na nova lei de drogas a pena para o réu usuário, aumentou a pena base por tráfico de 3 para 5 anos. E para entender isso, a gente vai precisar olhar para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Instituído pela Lei de Drogas, possui 2 pilares centrais. Em relação ao uso indevido, são previstas medidas de prevenção, atenção e reinserção social, e no que diz respeito à produção não autorizada e ao tráfico, é colocada a repressão penal. Portanto, isso daqui não está nem no meu texto, mas eu acho importante explicar. Existem algumas questões jurídicas que permitiriam uma legislação pela liberdade, tá? Constitucionalmente falando, não liberdade no sentido mais autônomo, mas no sentido de diminuir a questão de encarceramento em massa, a violência policial e a questão das drogas, né? Porém, a gente sabe o que eles escolhem o que eles escolhem colocar, né? Então, continuando agora sim para o textinho que eu escrevo para o episódio, estando no 4º artigo da nova lei, destacam-se o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e sua liberdade, a promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SINAD, que é esse Sistema Nacional de Drogas, né? A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido, a atenção e reinserção social dos usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando garantir a estabilidade e o bem-estar social. Porém, o que temos com esses sistemas? Um projeto de Estado proibicionista, um modelo de controle social que preconiza a proibição estatal do comércio de certos produtos, resultante de uma causa moral radicalizada, como foi a própria Lei Seca nos Estados Unidos da América,
né? Já para as drogas, segundo Maurício Fiore, o paradigma proibicionista baseou-se em dois pressupostos lógicos. O uso de determinadas substâncias é intrinsecamente danoso para o indivíduo e para a sociedade e, portanto, o Estado tem mandato jurídico para impedi-lo. E 2, estabelecido o impedimento jurídico do consumo, a melhor forma de evitá-lo é perseguir criminalmente produtores, distribuidores e, sob algumas especificidades, consumidores dessas substâncias. O proibicionismo representa também o agigantamento do aparato repressivo em detrimento de outras formas de controle social, especialmente da saúde e de outras áreas do direito. Então, polícias, juízes e outras áreas envolvidas vão ter uma própria funcionalidade para essa repressão, inclusive ferramentas de autonomia local, né? Como um arranjo institucional escolhido pelo Brasil para tratar a letalidade policial e suas especificidades. Ainda segundo Poliana da Silva Ferreira, um olhar sistemático sobre esse conjunto de normas deixa evidente o fato de que não existe articulação das regras do jogo. Cada um joga como bem entender. Nas palavras do próprio ministro Gilmar Mendes, quando falamos em proibição, estamos nos referindo, portanto, a política de drogas essencialmente estruturadas por meio de normas penais. Agora a gente vai elencar aqui uma forte diferença entre proibição, despenalização, descriminalização e também legalização. São coisas diferentes, presta muita atenção nessa parte. A proibição total é quando a pena de privação de liberdade relacionada à posse para o uso pessoal ou tráfico, como é o caso do Japão e da Suécia, tá bom? A despenalização é quando surgem alternativas à prisão, como o trabalho comunitário, mas apenas para uso pessoal, como é o caso do Brasil. Descriminalização é quando a posse para uso pessoal deixa de ser uma conduta criminal, mesmo continuando ilegal. É o caso de Portugal, onde a posse de drogas é classificada como um ilícito contra-ordenacional, enquanto o tráfico de drogas permanece incriminado. A legalização de facto é quando existe uma proibição penal, porém, por uma opção político-criminal, na prática, tolera-se o consumo dentro de certos parâmetros. Por isso se concentra nas mãos do Estado para definir isso. Além de que, assim como é na Holanda, até o tráfico é tolerado, já que não priorizam a aplicação prática da lei. E a legalização de jure, em que produção, distribuição, comercialização e posse de drogas para uso pessoal são permitidas e reguladas nos moldes do que ocorre com bebidas alcoólicas, tabaco e fármacos, e é o caso do Uruguai e de alguns estados dos Estados Unidos em relação a cannabis. E sobre o uso medicinal e religioso, há tratados internacionais para autorizar o uso de cannabis, ayahuasca, MDMA, LSD e também outras substâncias. Lembrando que isso se enquadra para todas as drogas, a discussão não se restringe a cannabis. Novamente, trazendo o ministro Gilmar Mendes, quando se cogita, portanto, do descolamento da política de drogas do campo penal para o da saúde pública, está se tratando, em última análise, da conjugação de processos de descriminalização com políticas de redução e prevenção de danos, e não de legalização pura e simples de determinadas drogas, nas linhas dos atuais movimentos de legalização da maconha e leis recentemente editadas no Uruguai e em alguns estados americanos. Pensando em termos de possibilidades de modelos de controle, no amplo espectro de opções normativas disponíveis entre os dois polos, sendo em um a proibição total e em outro a legalização total, é possível identificar como melhor cenário, a partir do critério de redução de danos sociais e à saúde, a faixa regulatória denominada regulação legal estrita, situada entre a proibição com medidas de redução de danos e descriminalização e a regulação de mercado sujeita a restrições e controles. E sobre o Brasil, existe uma política que serve de referência sobre a indústria do tabaco, já que o percentual de tabagistas na população acima de 18 anos caiu quase 35% de quase 35% para cerca de 12%. Para tanto, não foi necessário encarcerar ninguém. Medidas restritivas como a proibição de fumo em ambiente fechado, a vedação de propaganda, as imagens de advertência e o aumento de tributos. Medidas aliadas a campanhas informativas a respeito dos riscos associados ao uso de tabaco foram suficientes para que se tenha chegado a esse significativo resultado. Criou-se um mito de pânico moral para beneficiar essa política proibicionista, fortalecendo a lógica da militarização. Assim, a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e das pequenas vendas, a redução da violência policial e da discriminação no contexto do policiamento, a abordagem de redução de danos e a avaliação científica dos mercados regulados são caminhos propostos para a construção de políticas sobre drogas baseada nas evidências disponíveis até o momento. Isso segundo Débora Medeiros e Luiz Fernando Toffoli. Bom, gente, o episódio de hoje realmente ficou menor, ele ficou mais curto, ele ficou mais sucinto. Isso é porque a gente tá como a gente tá acompanhando o debate do livro, a gente tá no meio
do que estava sendo debatido e não dava pra adicionar outras coisas que já fugiriam muito ao tema e não dava pra colocar o que tava antes, porque o que tava antes merecia estar naquele episódio, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, a gente volta logo menos com mais desse debate. Não se esqueçam, Marcha da Maconha dia 16, domingo, tá bom? Quem puder colar. Muito louco, muito da hora, muito importante. Queria agradecer geral aí pela atenção, pra quem tá divulgando, pra quem tá fortalecendo, pra quem tá curtindo, pra quem tá comentando. É nóis, família. Até mais, nos vemos no próximo episódio. E tchau!